Evangelho de Mateus, capítulo 10, verso 1 em diante, nós vamos ler até o verso 7. Diz assim: chamando a si os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, são estes os nomes dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e também Tadeu, Simão o Zelote, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos, ide antes as ovelhas perdidas à casa de Israel, e indo, pregai dizendo: o reino de Deus está próximo. Nesse texto que a gente acabou de ler, Jesus comissiona os discípulos e os envia para uma tarefa inicial do ministério que eles estavam executando. É o primeiro momento de participação dos discípulos na tarefa de evangelização. E Jesus os conduz às ruas das vilas da Judéia e da Galileia, justamente na intenção de, primeiro, anunciar aos filhos de Israel, uma vez que estes são os detentores da salvação, e que destes saíram a salvação para todos nós. Portanto, a ideia de Jesus era fazer com que esses discípulos entendessem o que eles haviam ouvido, até porque ele já estava há um bom tempo ensinando esses discípulos. Percebam uma coisa interessante: segundo alguns estudiosos, este evento de enviar os discípulos a pregarem o Evangelho, segundo o que se tem de dados cronológicos, aconteceu depois que eles já estavam com Jesus há cerca de 1 ano a 1 ano e meio. Se isso procede, se isso é uma verdade, então significa que Jesus já tinha iniciado o seu ministério há pelo menos 2 anos. Mesmo porque Jesus trabalhou alguns meses. Alguns até estudiosos dizem que Jesus trabalhou cerca de 6 meses sem os discípulos, apenas ensinando, apenas pregando e apenas anunciando o reino. E que os discípulos foram vindo, e que ele de fato chamou para si os 12, quando já tinha um pouco mais de 6 meses de pregação. E ele já era conhecido, todos já sabiam da sua mensagem. Porém, até então, todos ouviam Jesus pregar. Inclusive os discípulos já tinham ouvido Jesus pregar, mas eles ainda não tinham visto Jesus fazer nenhum milagre. Justamente porque durante esses meses iniciais do ministério de Jesus, eu já vos disse e repito, que a mensagem do Messias foi grandiosa, mas resumida em poucas frases. Ele trabalhou longos meses, preparando a mente das pessoas para aquilo que ele queria semear do reino de Deus. Ele preparou a mente de todos aqueles em que ele andou, para que esses pudessem absorver cada palavra, inclusive os discípulos. É por isso que você encontra, por exemplo, quando Jesus vai chamar a Pedro e ao seu irmão, e a João e a Tiago, lá no barco, no momento daquela pesca maravilhosa, perceba que Jesus pede a ele cortesmente para que use o barco como púlpito, como plataforma. E Pedro, conhecendo Jesus, assim preparou aquele barco para que Jesus pregasse. É por isso que quando Jesus volta para Pedro e diz: lança a rede em mar alto, e o Pedro por um momento hesita, mas em seguida ele diz: olha, segundo a tua palavra eu vou lançar. É justamente pelo fato de que eles já haviam ouvido Jesus pregar. Ele já sabia quem era Jesus. Jesus era conhecido pela mensagem que pregava, e milhares de pessoas já estavam ouvindo ele, atento a cada palavra. Logo, portanto, ele passou meses ensinando acerca do reino que haveria de chegar, para então, quando traz os discípulos para si,
ele faz o primeiro milagre, que é lá em Caná da Galileia, onde ele e os seus discípulos foram convidados para um casamento. Daí em diante, não parou mais de executar milagres. Ele passou cerca de 1 ano com os discípulos, ensinando e fazendo milagres. E, portanto, depois desse tempo de preparação, ele traz os discípulos para si e diz: agora vocês vão fazer o que eu fiz. Vão fazer aquilo que eu ensinei vocês a fazer. Vocês vão curar os enfermos, vão limpar os leprosos, vão dar vista aos cegos, vão fazer com que os surdos possam ouvir e que os mudos possam falar. Vocês vão expulsar os demônios e eu vou dar o meu poder para vocês. E vocês vão fazer exatamente o que eu fiz. Perceba que é nessa expectativa que os discípulos partem, mediante aquilo que viram, mediante aquilo que estavam acostumados com o ministério de Jesus, embora não fosse o deles. Perceba que é nesse ponto que o texto se apega. Mas Jesus foi muito enfático, dizendo: vocês devem ir aos judeus e anunciem a eles em primeira mão a mensagem dizendo que o reino de Deus está próximo. Anunciem primeiro a mensagem do reino e em seguida vocês executem os milagres que forem necessários executar. Vocês façam as obras que forem necessárias serem feitas. Perceba que é nesse ponto que me liga aquilo que a gente vem falando durante essas semanas todas, sobre o reino de Deus. O que Jesus propôs a esses discípulos era o cumprimento de tudo aquilo que ele havia ensinado e vivido junto com esses discípulos. É dentro desse contexto que Jesus aplica para eles uma ordem em que os ensina não apenas a fazer, mas a ser aquilo que Jesus era. Então, você entende, você se lembra que eu vos disse que Jesus trouxe e começou a ensinar a esses discípulos uma ideia sobre o reino. Além da ideia, trouxe qual era o estilo de vida do reino e os conceitos que esse reino possui. E Jesus, ao longo desse período, ele foi abrindo a mente dos discípulos para que eles pudessem compreender esses conceitos. E entendendo e compreendendo esses conceitos, eles poderiam agora aplicá-los e fazer com que isso se tornasse uma verdade na vida deles. Então, nada mais justo do que comissioná-los, uma vez que eles viram, ouviram, entenderam, compreenderam e sabiam como fazer. Jesus está dizendo: agora vocês vão praticar o reino, vocês vão viver o reino, vocês vão trazer o reino a essas pessoas que vocês irão pregar. Perceba que é nesse contexto que você vê claramente a compreensão dos discípulos em pelo menos algumas partes de um estilo de vida do reino. Por que Jesus fez isso? Qual era a ideia dele? Por que dá essa autoridade a esses discípulos em um período tão curto de treinamento, em um espaço tão pequeno de convivência? É simples. Jesus começou a pregar há 1 ano e pouco atrás, antes disso aqui acontecer. Então agora ele está trazendo à tona aquilo que ele veio realmente fazer. Ele está mostrando para os discípulos como é ser um cidadão do reino de Deus, como é viver esse poder, como é viver essa glória. Ele quer mostrar na prática a razão pela qual ele veio. Eles precisavam entender isso e agora ter essa particularidade exposta por meio de sua fé. Ele queria transpor os discípulos além do verbal, além do áudio, além da perspectiva de escutar. Ele dá a oportunidade de eles viverem o reino. Por que Jesus faz isso? Por uma razão muito simples. Diga para quem está ao seu lado: Jesus restabeleceu o reino. E ele queria mostrar isso para os discípulos. Eu vos disse de maneira contundente e repetitiva até, que Mateus, no capítulo 4, verso 17, Jesus anunciou, dizendo: arrependei-vos, ou mude a sua mente, porque é chegado a vós o reino de Deus. Quando ele está falando isso, ele está dizendo, em algumas versões, inclusive a minha, ele diz: está próximo o reino de Deus. Ele está dizendo: o reino está chegando, vocês devem preparar os seus cabeções, as suas mentes, para receber o reino, para entender o reino, para compreender. E agora os discípulos viveram isso.
Então ele diz: eu restaurei o reino, eu restabeleci a oportunidade. Agora eu vou deixar vocês viverem o que vocês ouviram. Eu vou deixar vocês aprenderem na prática diária o que vocês ouviram e viram eu fazer durante longo tempo. Logo, o que Jesus está trazendo é uma visão clara do seu objetivo de vir. E eu entendo que Jesus veio restaurar o direito do homem estar de volta ao reino. Ele não veio restaurar o reino de Deus, porque o reino de Deus não foi corrompido. O que foi corrompido é o direito do homem estar no reino. É o direito do homem de governar esse reino. É o direito do homem de viver os frutos e as belezas desse reino. Então, uma vez que perdeu, Jesus veio restaurar. Ele veio trazer tudo de volta. Exatamente porque a Bíblia diz que o primeiro Adão foi a causa primária de todas as coisas. Se não percebam, abra comigo a sua Bíblia correndo por bondade. No carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, por favor, e o verso 12. É um texto longo, mas bacana. Nós vamos ler alguns versículos em especial, primeiramente apenas 2. Perceba o versículo 1, onde a Bíblia diz nas palavras de Paulo. Está na tela? Portanto, assim como por um homem só entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. O que Paulo está dizendo aqui, de forma simplíssima, é que por meio de Adão, o pecado entrou no mundo. Por meio de um homem só, de um casal, todos os outros que vieram a partir deles foram contaminados. O que ele está dizendo é que a partir de Adão e Eva, toda a humanidade foi contaminada. É que a partir da decisão de um homem só, todos aqueles que saíram dele foram contaminados. O que se entende no texto é que ele é a causa primária da perca do reino. Ele é a razão principal de o mundo estar deturpado e de Satanás plantar o seu governo de império no mundo. E de o Cristo vir para restaurar essa possibilidade de o homem estar governando outra vez. Se não, percebam o verso 17 do mesmo capítulo. A Bíblia diz: pois, se pela ofensa de um só, a morte reinou por este, isto é, por Adão, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Nós vamos voltar sobre esse versículo lá na frente a estudá-lo amplamente. Mas perceba o que eu quero te mostrar aqui agora. Se por Adão, o primeiro homem, o pecado entrou, a morte entrou, o domínio da dor entrou, o domínio das trevas entrou, a ignorância entrou, a podridão entrou, a escuridão entrou. Então, por causa de um, tudo isso veio. E Paulo está dizendo, também, por causa de um, a justiça veio. Se por causa de um veio a ignorância do reino das trevas, também por meio de um veio a luz que elimina as trevas. O que Paulo está dizendo a todos nós esta noite é que o reino de Deus na terra é reimplantado, é reintroduzido, é recolocado, é restabelecido também por um homem só. Se o reino de Deus foi perdido por um, o reino de Deus foi restaurado por um. Se o reino de Deus foi jogado fora por um homem só, toda a glória desse reino volta também por um homem só. Como pode isso? Paulo dá-nos essa ênfase muito clara, que teve o primeiro Adão, o primeiro pecou. Então vem agora o segundo Adão. O segundo Adão, perfeito, sem pecado, restabeleça o reino, traz de volta a glória do reino. Ele torna a porta aberta outra vez para aqueles que haviam perdido. Perceba, portanto, que o Cristo é exatamente a figura do segundo Adão. E Paulo deixa isso muito claro nesse capítulo. Se o primeiro foi pecaminoso e foi da terra, o segundo é santo e veio do céu. Se o primeiro cedeu à proposta maligna, o segundo não cedeu à proposta maligna e veio na mesma sorte. O primeiro teve uma serpente argumentando, oferecendo coisas triviais que eles mesmos tinham.
O segundo oferece o reino que os outros perderam. Perceba. O primeiro tinha todo o reino na mão. Deus disse: domina sobre tudo. Então a serpente persuasivamente fez com que eles entregassem isso de bandeja a partir de uma pergunta. Eles tendo todo o conhecimento, todo o entendimento, o acesso ao coração do Eterno, eles acharam que aquela proposta da serpente, que aquela fruta proibida, iria dar a eles mais conhecimento do que aquilo que eles tinham com o Criador. É muita ignorância para uma cabeça só. Chega a ser uma idiotice tamanha para um homem só. Perceba que ele tinha tudo isso e trocou por uma mísera proposta. E perdeu o reino. E o reino, portanto, o domínio desse globo ficou sobre as garras do maligno. E ele plantou o seu reino de dor, de lágrima, de tristeza, de abrolho, de angústia, de morte, de separação, de ódio, de guerra. Então, agora quando o segundo Adão vem, e perceba que ele precisa vir em carne. Ele precisa estar em carne. Não tinha outro jeito de Jesus vir. Ele não poderia vir na sua glória como Espírito. Ele não podia fazer nada por nós enquanto sendo Deus Espírito. Ele só poderia nos resgatar o direito de governar o reino com Ele por meio de carne. Não era possível. Por quê? Porque quem perdeu o reino foi o homem de carne. Então o Espírito não poderia fazer o que o Cristo em carne fez, resgatar o homem de uma vez por todas, mediante o seu sacrifício próprio. Logo perceba que é dentro dessa perspectiva que o Cristo se fez carne, se fez, portanto, o segundo Adão. O segundo veio do céu, mas agora o segundo na terra veio do céu e vive na terra. Então a serpente que estava lá atrás, que tentou a Eva e tentou o Adão, oferecendo todo o conhecimento do mundo em troca de um reino, e estes deu esse reino, essa mesma serpente vem agora no Filho de Deus, encarnado, e diz: eles me deram, é meu, e eu dou para quem eu quero, eu te dou se você simplesmente me adorar. Ele achava que o segundo Adão tinha a mesma mente cabeçuda do primeiro Adão, a mesma inteligência jumentícia do primeiro Adão. Ao contrário, o Cristo o rejeitou. E por isso ele foi perfeito em todas as suas obras. E a Bíblia diz que ele viveu completamente isento de engano e de pecado. E portanto, perfeitamente capaz de restabelecer o direito do homem viver no reino de Deus. Logo perceba que o segundo Adão restabelece. E ele vem, portanto, fazer isso desde o primeiro dia. É por isso que você percebe ele iniciando suas mensagens nos primeiros meses, dizendo: o reino está próximo. Ele prepara a mente das pessoas para o estilo de vida do reino que ele ia pregar. Primeiro ele prepara o coração do povo e diz: o que eu vou ensinar vocês têm que estar preparados para receber. Vocês têm que ter entendimento para receber. Por quê, Jesus? Porque o que eu vou ensinar vai confrontar vocês. E o estilo de vida que ele traz do reino começa de uma forma muito simples, mas ao mesmo tempo arrebatadora. Porque ele começa a inverter os valores. Ele começa a colocar peso em coisas que a gente já achava pesada. Ele mostra para a gente que a cultura do reino, que o estilo de vida do reino é bem diferente daquilo que eles estavam vivendo. Como, por exemplo, se alguém te bater na tua face esquerda, oferece-lhe também a direita. Ora, eles estavam acostumados com que, se alguém lhe feriu a face esquerda, pau na cabeça. De graça recebeste, de graça dai. Eles estavam acostumados sobre esse prisma, de olho por olho, dente por dente. Bateu, levou. Matou, morreu. Se matou com espada, morre com espada. É lei. Eles estavam acostumados com isso. Então o Cristo vem: não. Se o teu inimigo te ofender, perdoa ele.
e ora por ele. Se alguém fala mal de você, abraça ele e abençoa ele. Diga para ele que ele é bonzinho. A cultura que ele traz, o estilo que ele traz, precisava ter uma mente preparada para receber. Se até hoje a gente ainda não consegue entender, imagina aquela garotada que estava lá. Se até hoje a gente acha um pouco apertado viver isso que o Cristo ensina, imagina aquele povo lá. Então ele passa um grande tempo dizendo, o reino está se aproximando. Enquanto ele está dizendo, o reino está próximo, é como se ele estivesse dizendo, olha para mim, vai olhando para mim, o reino está próximo, vai olhando para mim. E as pessoas foram olhando o estilo de vida dele, o jeito dele viver, o jeito dele tratar, o jeito dele pregar, o jeito dele caminhar, o jeito dele olhar, o jeito dele abraçar, o jeito dele cuidar das pessoas. E as pessoas vão olhando dizendo, ele é diferente, ele fala diferente, ele anda diferente, ele olha diferente, ele cumprimenta diferente, ele é totalmente diferente. A gente sabe quem ele é, sabe que ele é filho do Zé, carpinteiro. Conhecemos o Zé. Só que esse é diferente do Zé. Tudo nele é diferente. Então ele impacta simplesmente pelo jeito de ser. É por isso que eu vos disse semana passada, que Jesus, de maneira nenhuma, tentava viver o que pregava. Em todo tempo, ele pregava só o que vivia. É por isso que ele não precisava nem pregar, nem verbalizar, para as pessoas entenderem o que ele queria ensinar. Porque o jeitinho dele ser, fez discípulos. Perceba que é nessa perspectiva que os discípulos começam a observar que a atitude dele é diferente. Diferente de qualquer outro. Completamente o oposto de qualquer outro pregador. Então agora ele veio restabelecer o reino. Ele é um Adão diferente. E ele começa com os discípulos chamando a si. E quando passa a treiná-los, ele começa a operar milagres. Imediatamente ele transforma a água em vinho. Ele mexe com substâncias no mundo da química que deixa as pessoas perplexas. Sai dali, passa alguns dias em um barco. Ele ordena as ondas e parece que o mar estava esperando ouvir a sua voz e simplesmente o vento cessa e o mar sossega. Então, quando ele está fazendo isso, é como se os discípulos pudessem dizer, parece que isso aí é Adão. Parece que o Adão está de volta no pedaço. Porque só tinha um homem que tinha domínio sobre isso. E esse anterior era Adão. E o Adão, tendo esse domínio, perdeu. Mas agora o segundo Adão aparece fazendo tudo de novo. Ele parece revertendo todas aquelas coisas que estavam erradas. Ele aparece construindo e desfazendo os valores do reino das trevas e trazendo os valores do seu reino. Perceba os domínios que ele foi estabelecendo. Perceba quais as áreas que o Adão, ou o segundo Adão, foi recompondo, foi trazendo de volta para o reino. Ele passa, por exemplo, em uma figueira e deseja comer um figo dela. E ele olha, só tem folhas. Ele é o segundo Adão. O primeiro Adão, Deus disse, domine sobre as plantas, domine sobre tudo que tem a terra. Então o primeiro Adão perdeu. Então as plantas começaram a dominá-lo. A maconha o domina, a coca o domina, a nicotina o domina, a cana o domina, as plantas o dominam. Então vem o segundo Adão e olha para a figueira e diz, eu sou o segundo, sou diferente do primeiro. Você não nasceu fruto, seca. A árvore que estava frondosa, misteriosamente, secou. Na manhã seguinte, os discípulos passaram, olharam aquilo e disseram, que poder é esse? Então ele disse, isso não é só para mim. Eu sou o segundo Adão, mas eu quero que vocês também continuem sendo Adões. Sabe o que vocês vão fazer a partir de agora? Ele disse, se você tiver fé do tamanhozinho de um grão de mostarda, você vai dizer a esse monte aqui, sai daqui e lança-te no meio do mar, e isto lhe acontecerá. O que ele estava dizendo é, o que eu estou restaurando não é só eu. A partir do que eu estou restaurando, você também vai continuar a fazer.
Ele está dizendo: eu estou abrindo a porta de um reino para que você faça as mesmas coisas, tenha o mesmo domínio. Eu estou trazendo de volta um reino, não para o domínio de uma pessoa, mas para o domínio de uma nação. E ele começa a restaurar tudo aquilo que o primeiro Adão deturpou. Perceba que ele domina sobre as águas, ele domina sobre os peixes. Os caras pescaram a noite inteira e não tinham nem o que comer no dia seguinte. Então Jesus diz: lança a rede lá naquele lado lá. Mas Senhor, lança lá. Eu imagino, penso eu, é o Adão falando. Enquanto eles estão indo para o barco, Jesus não precisa fazer grande coisa. Porque quando ele diz: lança a rede lá, eu imagino que essa fala de Jesus já atingiu os peixes. E os peixes entenderam: é para nós pular naquela rede. Eu imagino que enquanto Jesus diz: lança a rede, os peixes lá embaixo entenderam: é para nós. Chegou nossa vez, moçada. Bye bye, mundão. Enfim. E pularam na rede. Deus havia dito para o primeiro Adão: domine sobre os peixes. Mas eles perderam o domínio. Aí o segundo Adão vem agora e diz: estou recuperando o que vocês perderam. O primeiro Adão te colocou numa fria. O segundo Adão te tirou da fria. O primeiro Adão permitiu que a morte reinasse sobre a sua vida. Mas o segundo Adão prometeu a você uma vida eterna. O primeiro Adão permitiu que dentro da tua casa tivesse contenda, tivesse derrota, tivesse perca, tivesse dor. Mas o segundo Adão disse: eu vim para tirar tudo isso, resolver tudo isso para você. No meu reino, isso não vai ter entrada. Então eu diria: o segundo Adão fez um grande mover ao nosso favor. Perceba que o que o Cristo vem fazer é trazer o entendimento aos discípulos de que ele agora estava restaurando o reino. Ele veio trazer de volta esse direito que o homem havia perdido. E quando eu digo homem, eu estou falando nós. É evidente que o Cristo, durante a sua caminhada, ao menos durante esse período de ensino aos discípulos, até o momento de mandá-los fazer a mesma coisa, ele estava de pronto ensinando eles, dizendo: eu estou restaurando, e a partir de mim tudo é possível. Eu estou fazendo, a partir de mim tudo é possível. Eu estou recompondo, a partir de mim tudo é possível. Então nele o reino de Deus voltou a operar. No Cristo o reino de Deus voltou a atuar. O que não tinha mais vida começou a viver. As possibilidades voltaram a brilhar nos olhinhos daqueles que haviam perdido. Então perceba que tudo que Jesus diz é: preparem as suas mentes. Por que ele queria que as pessoas desejassem o reino? Por que ele insistiu tanto para que as pessoas compreendessem que um reino estava para chegar? Lucas, capítulo 12, verso 32 e o verso 30 ao 34. Aliás, vamos ler o verso 31. Volta aí, queridão, só um versículo. Olha o que o texto diz, está na tela. Buscai antes o seu reino, palavras de Jesus, e estas coisas vos serão acrescentadas. Verso 32. Não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou. Não, você não entendeu nada desse versículo, cara. Porque se você estivesse entendendo o que eu estivesse contando aqui, no mínimo um bradinho de vitoriazinha você ia dar. No mínimo, você ia fazer. Eu acho, verdade. Então eu vou ler de novo para você entender calmamente. Não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai se agradou de entregar o reino na mão de vocês. Sabe, se você entendesse isso, se você entendesse o que Jesus está dizendo aqui agora, Xande, ele não está falando de um partido político. Ele não está falando que vai te entregar a presidência do PT na tua mão, nem do PSDB na tua mão, nem, sei lá, do que você imaginar. Ele não está dizendo: olha, eu vou te dar um estado para você governar.
Ele não está dizendo, eu vou te dar o país do Brasil para você ser o presidente no lugar da Dilma. Não está dizendo nada disso. Ele está dizendo, o que eu vou dar a vocês não tem comparação. O que eu vou dar a vocês, não existe nada que possa se igualar. O que eu vou dar a vocês é a grandeza do meu reino. O que eu vou dar a vocês é a perfeição. O que eu vou dar a vocês é a paz infinita. O que eu vou dar a vocês é a saúde perfeita. O que eu vou dar a vocês é o domínio sobre a morte. O que eu vou dar a vocês é a impossibilidade tomada pela possibilidade. O que eu vou dar a vocês é o governo eterno. O que eu vou dar a vocês é a imortalidade. O que eu vou dar a vocês é um reino de glória. O que eu vou dar a vocês é uma paz que nunca termina. O que eu vou dar a vocês é um sucesso inacabado. Eu vou dar a vocês coisas que vocês nem sonharam, nem imaginaram. Está reservada para aqueles que me amam. Esse é o reino. Se você entendesse o que Jesus está dizendo aqui, Ele está dizendo, o desejo do coração do Pai. O Pai gostou da ideia de te dar o reino. Uau! O que Ele está dizendo é, o Pai se agradou. Sabe quando você ganha um presente? Sabe? Que o pai fica feliz por te dar aquele presente. Já aconteceu com você alguma vez na vida? Ou você ganhando, ou você ofertando um presente? Tu sabe que teu filho quer demais aquele presente. Então Deus te dá o privilégio de comprar aquilo. Aí você chega e dá aquilo para o teu filho. Qual é a reação que você espera do teu filho? Fala para mim. Não, por favor, fala para mim. Você espera? Uau, alegria, pai, era tudo que eu queria. E a alegria do pai é maior, porque a alegria dele é ver você feliz. Ele sentiu prazer em te dar o reino. Agora imagina o pai dizer, eu vou te dar o meu reino, filho, para você governar comigo, sentar comigo no meu trono. E você olha para ele e diz, tá bom? Como quem diz, eu não pedi. Você já foi dar alguma coisa para alguém? E que esse alguém olhou para você e disse, eu não te pedi? Hã? O Pai quis te dar um reino. Desejou te ofertar um reino. Eu e você não merecíamos nem pisar o pé na entrada da porteira da fazenda desse reino. Nós não tínhamos condições. Se a terra for o reino, o lugar mais perto que a gente devia estar era nas quintas galáxias depois dessa aqui. Era o mais perto que a gente podia chegar do reino, pelo merecimento que a gente tem. Mas ele disse, a alegria do meu coração, dá o reino para esse povo aqui. Se a gente entendesse isso, nossa vida ia mudar rapidamente. Se a gente entendesse isso, nós ia olhar para o Pai com um olhar diferente. Nós ia começar a identificá-lo como Pai de verdade. Nós íamos olhar na percepção de quem somos, sobre o quanto Ele olha para nós de quem nós somos. Lá na frente a gente vai estar podendo falar um pouquinho sobre isso. Se você olha no espelho, o que você se vê? E o Pai olha no espelho, e o que o Pai vê você? O Pai olha para você, qual seria a frase que Ele identificaria você? E quando você olha para você mesmo, qual é o tipo de identidade que você tem? O Pai sentiu alegria de te dar o seu trono. Então imagina o quanto Ele te considera. Dá uma olhadinha para quem está ao seu lado. Ele diz assim, sabe o que o Pai prometeu? Que se você quiser o reino e for fiel com Ele no reino, Ele vai te dar o privilégio de você se sentar no trono dEle, ao lado dEle, e governar com Ele. Meu irmão, tu já imaginou isso? Tu sentar na cadeirona do chefe?
Quantos funcionários teus queriam sentar na tua cadeira, né, Guita? Mas nunca vão poder fazer. Mas lá na sala do paizão, aqueles que entrarem no reino. Tem gente que entra aqui no meu gabinete, fica olhando assim. Eu digo, sai fora, varão. Mas lá no Pai, o Pai vai dizer, é teu também. Você quis o meu presente, então você recebeu o meu presente. É por isso que você tem que compreender o que Ele quer te dar. Porque se você não compreender, você não recebe. Você não sente prazer naquilo que Ele quer te dar. É o filho que está dizendo, foi do agrado do Pai. Sabe o que significa isso? Que pode ter, não estou dizendo que tenha, estou dizendo que pode ter. Foi do agrado do Pai, isto é, que algum podia pensar, por que não deu para mim? O diabo com certeza pensou, por que vai dar para esses cabeças aí? Por que não deu para mim? Eu fui fiel, eu adorava ele de um jeito, até minha roupa adorava ele. Por que não deu para mim? Vai dar justo para esses carnudo? Por que não deu para mim? Não é verdade? Mas foi do agrado do Pai. E quem é que vai questionar o coração do Pai? Quem? Quem é que vai peitá-lo dizendo, você não tem o direito de dar o reino para eles? Outra vez o filho disse, vinde, entre no reino que o Pai guardou a vós desde a fundação do mundo. O Pai é quem tem interesse de te abençoar. Não é você que quer a benção dele, é Ele que quer te abençoar. Não é você que está buscando Ele, é Ele que veio buscar você. Não é você que foi atrás dele, foi Ele que veio atrás de você. Então, por que sermos tão ingratos quanto àquilo que Ele tem nos dado? Perceba, o reino é espiritual, mas ele se manifesta no físico. Não tem como eu dizer, eu vivo o reino de Deus e não manifestá-lo no mundo físico. É impossível eu dizer, eu sou filho do reino, mas as minhas obras não mostrarem que eu sou filho desse reino. Então todo o reino de Deus que eu recebo e que eu participo e que eu recebo dentro de mim, eu preciso demonstrá-lo através das minhas ações. É por isso que Jesus ficou todo esse tempo preparando a mente dos discípulos, simplesmente dizendo, olhem para mim, olhem para as minhas atitudes, olhem para as minhas ações, olhem o jeito que eu trato as pessoas, olhem o jeito que eu amo as pessoas, olhem o jeito que eu cuido das pessoas. Agora vem cá, se Jesus quer que a gente desfrute da glória do reino a partir dele, vamos imaginar que amanhã, quinta-feira, você amanheça no seu horário e Jesus vá até o teu quarto e diga assim, filho, vamos fazer um pacto, vamos fazer um trato aqui. Você vai simplesmente me obedecer agora. E você diga, ok, Senhor, eu aceito fazer o trato. E ele diga, então vamos fazer o seguinte, eu vou tirar o teu coração, vou colocar aqui numa bandeja, eu vou pegar o meu coração e vou colocar dentro de você. E você vai viver um dia com o meu coração pulsando dentro de você. Aí, meu filho, ele dizendo para você, meu filho, veja no final do dia, se os seus amigos irão te reconhecer. Uau! O que elas diriam? Não, esse não é o Feitosa. Deus me livre, esse não é não. O que elas diriam? É o mesmo ou veriam diferença? Então, o que deveríamos fazer? Não é absorver o reino dele em nós. Você perceba que a gente quer a glória do reino, mas não quer a prática do reino. A gente quer a virtude do reino, mas não quer viver como filho do reino. Nós queremos o favor do reino, mas não queremos ser santo como o reino impõe. Impõe, porque para ser viver no reino, não é fazer a minha vontade, é a vontade do Pai. O próprio filho disse, Pai, seja feita a tua e não a minha. E ele era o filho amado e é o filho amado do Pai. Perceba que a ideia de Jesus era que a gente absorvesse o reino e esse reino fosse visto pelas pessoas.
É por isso que ele disse: o reino está próximo. Está próximo. Depois a gente vai voltar nisso aqui. Tem muita coisa ainda para você descobrir. Mas pensa comigo, por favor. Diga para quem está pertinho de você, diga: sabe por que o Pai quis te dar o reino? Porque era um jeito de ele desfrutar da sua amizade. E por meio de você, gerar amizade com aqueles que não conhecem o reino. O canal do reino somos nós. O único jeito do Pai alcançar pessoas é por nós. Se eu não pensar nos 300 a ser batizados esse ano, não serão, porque eu sou esperança de 300. Isso não é prepotência, isso é responsabilidade. Isso é saber que se eu não amar 300 almas, 300 vão para o inferno por minha causa. Porque Ele fez a parte dele. Ele abriu a porta do reino. E agora a gente está na porta. Então tudo que a gente tem que fazer é trazer pessoas para dentro do reino. O reino é espiritual, mas tem que se manifestar no físico. Não adianta você ser cheio do Espírito, mas não tiver nenhuma manifestação no físico. Não adianta bater no peito e ser o espiritual, mas não amar o teu próximo como a ti mesmo. As tuas ações não demonstrarem esse amor. Não adianta eu ser o santo, mas quando eu vou tratar o meu próximo, eu trato como um cavalo. Não adianta eu ser bonzinho, mas quando eu vou tratar minha esposa, eu trato como um atropelo só. Isso não é reino. Pode ser qualquer guarda, menos filho do reino. Pode ser Adolf, menos o filho do reino. Então eu te imploro, se queremos trazer o reino de Deus para esta igreja, para esta cidade, temos que começar a vivê-lo. As pessoas irão ver o reino de Deus por meio de mim, por meio de você. Sabe, queridos, você pode dizer: mas por que, pastor? E eu te respondo outra vez. O reino é recebido pela fé. E quando a gente o recebe, o entende, o compreende, decidimos viver como filhos do reino, isso é uma decisão muito importante. Por quê? Diga comigo para você memorizar. Quando eu decidir compreender o reino, receber o reino, viver o estilo de vida do reino, ser filho do reino, então eu trarei toda a glória do reino em qualquer lugar dessa terra. Olha na sua Bíblia, por favor. Evangelho de Lucas, capítulo 17, verso 21. O verso 20 diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem com aparência visível, nem dirão: ei-lo aqui, ou ei-lo ali, porque o reino de Deus, leia comigo por favor, porque, outra vez, bem forte para quem está perto de você, chacoalha o irmãozinho pertinho de você e diga: agora olha aqui para mim, o reino não é dentro da Igreja Batista Boas Novas sede. Aqui é um conglomerado de filhos do reino. O reino é lá fora. O reino é onde você estiver. A manifestação do reino é lá no seu ambiente, onde você está todo dia. A manifestação do reino é lá na nossa casa. A manifestação do reino é lá no seu trabalho. A manifestação do reino é lá no trânsito. É lá no meio daquele xaropão. É lá no meio daquele patrão difícil, daquele empregado difícil, daquela irmã complicada, linguaruda. É lá no meio dessa gente. É lá que o reino tem que aparecer. É lá na tua cozinha. É lá na tua mecânica. É lá. O reino
que ele tem que ser visto, notado, porque o reino está aqui dentro, irmão. E entenda o que eu digo para você: cultos é uma bênção para Deus, Ele ama quando a gente o adora. Mas esse momento aqui não provoca nenhum impacto no inferno. Enquanto a gente está aqui dentro, não estamos causando nenhum prejuízo no inferno. Porque Cristo prefere que a gente leve o reino lá fora. É lá fora. É por isso que ele chamou os discípulos e disse: vocês viram o que eu fiz? Agora vão, façam o mesmo que eu fiz. Vão por todas as vilas, façam o mesmo que eu fiz. Mas Senhor, é tão bom estar contigo. Vão. E tem mais: não leva bolsa, nem alforje, não busca oferta, nem o dinheiro. Mas uma coisa faça: come tudo que pôr na mesa. E ele disse uma coisa que crente gosta: se a casa te receber bem, fica nessa casa até a hora que eles te mandar embora. Ele disse isso, não disse? Fica lá. Perceba que quando eu entendo isso, que o reino está aqui dentro, então comigo está o domínio do reino, a grandeza do reino, o poder do reino, a glória do reino, a justiça do reino. Agora, meu irmão, olha bem para essa figura que está pertinho de você. Olha para esse irmão, para esse estereótipo aí. E veja bem, diga: o reino de Deus está aí dentro, irmão. Você tem noção do que isso significa? Eu acredito que a partir de hoje, se você levar a sério o que eu estou dizendo, cada atitude sua vai ser repensada. Se a gente levar a sério o que eu estou dizendo, a gente vai pensar para dar uma resposta. Não é verdade? A gente vai pensar para... O sangue de Jesus tem poder. Não é verdade? Mas é o reino, eu preciso cuidar daquilo que eu estou vivendo. Minha esposa sabe quanto isso é difícil para mim. O meu pavio está sendo construído por Jesus, que eu não tinha pavio nenhum. Então ele está colocando cada dia um algodãozinho ali. Sabe? É difícil isso. Meus filhos sabem disso. Agora, eu tenho uma luta interna, todo dia está tentando dizer: Senhor, é o reino, é o reino. Eu estou tentando me lembrar que o reino está aqui dentro. E eu tenho que levar isso para todo lugar. Eu tenho que levar isso para o mercado. Eu tenho que levar isso para quem é grosso comigo. Eu tenho que levar isso para quem é desonesto comigo. Eu tenho que levar isso para as pessoas que não me amam. Eu tenho que levar isso para todo lugar. O reino está dentro de você. O que Jesus estava dizendo para os discípulos é: vão, mostre o reino. O reino não é milagre, o reino é prática de vida. Mas pastor, e milagre? Milagre é coisa comum no reino, irmão. O difícil no reino não é fazer milagre. O difícil no reino é se manter cidadão dele. Fazer milagre, qualquer milagreiro cheio de fé faz. Até em Aparecida tem milagre. Mas agora viver o reino é que eu quero ver. Viver a prática de santidade do reino é que eu quero ver. Ter caráter no reino é que eu quero ver. Comprar e pagar no reino é que eu quero ver, irmão. Isso é que é importante. Qualquer feiticeiro faz milagre. É verdade. Se você visse o que eu já vi no continente africano, eu vi com esses olhos aqui que a terra não vai comer porque o Senhor vai me levar. Eu vi um feiticeiro levantar 3 metros do chão. Eu vi pão ser roubado da mão de criança e sair desviando das pessoas como se tivesse alguém carregando. Eu vi. Sabe? Então eles fazem. Então isso não é importante. O importante é as pessoas olhar para mim e ver o Cristo dentro de mim. O que é importante é dentro do meu coração pulsar o coração de Jesus. Amar como Jesus amou. Andar como Jesus andou. Cuidar como Jesus cuidou. Pensar como Jesus pensou. Abraçar como Jesus abraçou. Isso é importante.
Mas a gente prefere julgar as pessoas. A gente prefere sentar e julgar elas pelos seus problemas. Coisa que Jesus nunca fez. Trouxeram pessoas com problemas a Jesus, diz: julgue, Senhor. Essa mulher aqui foi pega em adultério. Tem coisa pior do que adultério, Jesus? E na lei, ela tem que ser apedrejada, essa infeliz. E Jesus disse: é verdade. Mas vamos fazer um negócio. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Que coração, irmão. Que coração é esse? Na noite que foi ser traído, na ceia, as mãos maravilhosas de Jesus, aqueles dedos que tornearam as montanhas, que contou e colocou no seu lugar as estrelas, aqueles dedos, aquelas mãos que fez a terra redonda, aquelas mãos macias que pegou o barro e fez o homem, aquelas mãos do arquiteto da criação, da beleza insondável de um Deus eternamente amado. Ele entra na sala, ladeado de 12 discípulos, e vê uma bacia e uma toalha, e ninguém se habilitou para fazer o serviço que aquela bacia fora colocada para fazer. Mas o Rei do universo, o que trouxe o reino, ele tira da sua túnica, veste, cinge-se da faixa de servo do servo, e se ajoelha e começa a lavar os pés. Ele sabe que aqueles pés que estão ali irão abandoná-lo daqui a pouco. Ele chega nos pés de Judas e sabe que o Judas não vai nem esperar, vai abandoná-lo antes. Mas mesmo assim, ele diz: é o reino. Eu vou mostrar para vocês o que é amar até o fim. É por isso que o capítulo 13 de João, versículo 1 diz: e Jesus, sabendo que a sua hora era chegado e que estava pronto para ir para o Pai, reunido com seus discípulos, os amou e os amou até o fim. Que coração é esse? Você não gostaria que esse coração pulsasse dentro de você? Então o convite de Jesus para viver o seu reino é: absorva meu coração, absorva meu estilo de vida, absorva esse poder de viver assim. Mas tudo que a gente quer, na verdade, a gente não quer isso. A gente quer o poder do reino, a gente quer o reteté do reino. Mas agora eu te desafio: quantos querem viver o reino aqui? Demonstrar Jesus em cada atitude, na vida diária. Isso é diferente. As pessoas não querem esse compromisso. É por isso que Jesus estava terminando o seu ministério. 20 mil pessoas estavam ouvindo ele. E ele percebeu que essas pessoas estavam seguindo ele porque comiam de graça. E queriam milagres, só milagres. Então em João no capítulo 6 ele diz: eu vou fazer um grande sermão. E chegou num sábado pela manhã, tinha 25 mil pessoas esperando ele pregar. E ele pregou um sermão intitulado Carne e Sangue. A síntese do sermão é: quem comer da minha carne tem comunhão comigo, quem beber do meu sangue viverá para sempre comigo. Duro essa palavra. As pessoas começaram a imaginar mordendo o braço de Jesus e tirando um pedaço e comendo. Não era isso que ele estava dizendo. Ele estava dizendo: eu quero comprometimento, eu quero que vocês me absorvam, eu quero que meu coração esteja dentro de vocês. Se vocês quiserem caminhar comigo, tem que ser assim. Aí as pessoas começaram a olhar uma para a outra e disse: enquanto ele estava nos dando pão, estava muito bom. Enquanto ele estava só fazendo milagre, estava bom demais. Mas agora ele quer um comprometimento maior. Ele quer que a gente viva o reino. Acho que esse negócio não é uma boa, não. Bem que a minha mãe falou que não era bom seguir esse cara. Bem que a minha mulher me disse para ficar em casa, não vim para o culto hoje.
bem que o Faustão falou que hoje não seria legal, você tinha que ficar assistindo a programação. Não sabia que ele ia pregar isso aí. Pregou isso aí, acabou com meu discipulado. Então, de 25 mil pessoas, no outro dia Jesus vai pregar. E aparece 12 pessoas. De 25 mil, 12 pessoas. Eu estaria desesperado. Ligaria para o meu discipulador e disse: acabei com a igreja. Você não sabe o que eu fiz, acabei com a igreja, mandei todo mundo embora, estou perdido, meu ministério acabou, estou derrotado. Me dá uma corda, pelo amor de Deus, me leva para o céu, antes que eu me matem. Mas Jesus olhou para os 12 com convicção e disse: e vocês? Sabe dos outros? E eles disseram: sabemos não, Senhor, só sabemos que nós estamos aqui. Então Jesus disse: vocês não querem ir com eles também não? Só sobrou 12. E ele ainda manda os 12 embora. Dá a oportunidade dos 12 escapar pela janela. Mas os 12 olhou para ele e disse: Senhor, para quem a gente vai? Nós descobrimos o reino. Nós entramos pela porta. Para quem a gente vai, Senhor? Que outra porta é além de ti? Só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Eles estavam dizendo: a gente já conheceu tudo quanto é tipo de pregador, de igreja, de lugar, Senhor. Mas só o Senhor tem a porta. Só o Senhor tem a palavra. Só o Senhor tem o reino de verdade. Então a gente quer isso. Nós não queremos o holofote. Nós não queremos o furdunço do milagre. Nós não queremos a balbúrdia do milagre. Isso é tão lindo. Eu queria que você ficasse em pé. Oh, Jesus, maravilhoso. Aleluia. É por isso que você vai encontrar Jesus curando leprosos e dizendo para o leproso: olha, não conta nada que eu fiz isso com você. Você vai ver trazendo de volta a filha de Jairo e dizendo para o Jairo: Jairo, boca de siri, fala nada para ninguém, Jairo. Como? Você vai ver ele curando 10 leprosos e dizendo: olha, não contem para ninguém, pelo amor de Deus. Como? Porque ele sabia que, embora milagres ele fazia pela misericórdia, mas ele sabia que isso é natural do reino, que onde o reino chegar, as trevas têm que recuar. Onde o reino chegar, a dor tem que sair, o câncer tem que respeitar. Ele sabia, mas para isso tem que viver o reino. Hoje eu não vou te chamar para vir à frente, não precisa. Eu vou te chamar para você inclinar sua cabecinha, fechar os seus olhinhos, olhar para dentro do seu coração e ver qual é a porcentagem que tem de Jesus dentro do seu coração. Paizinho querido, eu sei que tu tem falado com a tua igreja. Eu sei, Pai, te escuto. Eu entendo o teu coração. Por isso, Senhor, que eu tenho tentado ser repetitivo. Eu tenho tentado pregar, Senhor, e ensinar o teu povo a amar, a te amar, a sair da religião, a sair da tradição, a sair do conformismo e te amar. Eu tenho tentado, Senhor, seguir a tua voz, seguir tua orientação. Eu tenho tentado trazer, Senhor, o entendimento do teu reino, primeiramente sobre mim, sobre a minha casa, sobre minha esposa, sobre meus filhos, e tu és testemunha disso, Pai. E tenho tentado, Senhor, trazer o teu reino para a tua igreja, para que ela compreenda e possa viver os frutos desse reino. Porque eu sei que Dourados, Pai, precisa e ela pode ser alcançada.
Eu sei que existe um gemido, Senhor, de mais de 180 mil pessoas nesse lugar que clamam pelo Teu reino. É por isso, Senhor, que eu insisto contigo. Venha com o Teu reino sobre essas pessoas. Oh, Senhor, nos perdoe por nosso coração ser tão disperso, tão mesquinho, tão duro, tão falho. Me perdoa, perdoa nós como igreja. Perdoa porque a gente se afasta de Ti tão fácil. A gente esquece o que a gente ouve aqui de uma forma tão fácil. Muitos de nós chegamos em casa e os programas de TV já roubam tudo aquilo que ouvimos aqui, Pai. E quando chega o dia seguinte, a gente não consegue praticar nada daquilo que aprendemos no Teu reino. Quantos, meu Pai, que não conseguem perdoar, que saem daqui e já praticam coisas erradas, porque não compreenderam, Pai, não entenderam. Então eu volto a Te pedir, Senhor, captura o nosso entendimento, captura, Senhor, a nossa mente e leva cativa a Cristo, de modo que nele possamos ser completos, para que possamos entender a Tua palavra e o sacrifício que Ele fez, Senhor. Afinal, esse reino é Teu. Esse reino o Senhor disponibilizou para nós imerecidamente. E eu, Pai, eu quero esse reino para a Tua igreja.